E antes da gente entrar em cultivo, queria te perguntar, né, como é que você foi parar, né, no cultivo dessa planta tão especial? O que que fez você se apaixonar e falar, pô, esse é meu mundo, vou entrar de cabeça, não quero fazer outra coisa. Então, assim, começou bem cedo, eu diria, tipo, meu interesse pela planta, minha paixão pela planta. Adolescente já, mas quando eu comecei a fumar, já me apaixonei logo de cara com a planta, com, tipo, o efeito que tinha em mim, com aquele momento na minha vida com os amigos. E eu sempre teve uma atração, diria, tipo, um talento, uma coisa que eu era melhor sempre, era na área de ciência, a biologia, zoologia, era uma coisa que sempre me captava muito quando eu era moleque. Tanto que, assim, antes de cultivar cannabis, eu tinha, tipo, um zoológico de animais exóticos em casa, né? Era o meu hobby aqui nos Estados Unidos. Eu colecionava, tipo, lagartixa, tipo, cobra, aranha, tarântula, escorpião, tudo que você podia imaginar de, tipo, bicho exótico estranho eu tinha em casa. E aí, né, adolescente, comecei a fumar, eu tava nesse mercado, tava vendendo meio que aranha na internet, uma coisa bem, mas é um mercado bem Era, pequeno, mas era uma outra White Widow. exatamente, exatamente. Eu vendi isso na internet, e aí quando eu, né, comecei a fumar maconha, né, de repente abriu minha mente, eu comecei a pensar, bom, né, naquela época era prensado, até aqui nos Estados Unidos, na Flórida era muito prensado logo lá. E uma coisa que vem com prensado é a semente. Então, né, logo quando era moleque, já comprando meus primeiros sacos de maconha, estava de chavando a maconha e eu encontrava semente. E na minha cabeça, naquela época, né, a pessoa que sempre se animava nessa ideia de, tipo, criar coisa e, tipo, entender o que faz. Primeira coisa, bom, posso plantar isso em casa agora. Então, logo de cara, assim, já taquei semente no solo, coloquei na janela, tipo, fiz tudo que, assim, aquele pessoal de iniciante, sem montar um cultivo, sem entender nada. Depois que eu fui começar a entrar na internet, explicar um pouco mais sobre meu aniversário de 17 anos, eu acho que eu ganhei um HPS. Falei para minha mãe que eu queria plantar tomate e pimenta, Que e isso? ganhei um HPS 400 de aniversário, lá com 17 anos, e comecei a cultivar, né? Tentar fazer escondido. Nunca consegui colher em casa, minha mãe pegava e matava todas as plantas toda vez, mas era determinado, tentei várias vezes, de todas as formas possíveis, e no final consegui, né, assim, sair de casa, né, com 18 anos, e aí comecei a plantar, né, em casa e ter mais sucesso, mas até lá já estava muito envolvido com maconha, né, minha paixão já tinha começado daí, e eu já tinha resolvido com, tipo, 17 anos, daí quando eu comecei a fumar mesmo, que estava tão apaixonado por essa planta, e ela já estava meio que me providenciando tanta coisa naquela época, tipo, de tudo de tempos bons, a, tipo, uma direção na vida, que eu resolvi dedicar minha vida 100% a cannabis. Eu não sabia o que eu ia fazer, nem nunca imaginava que ia ser cultivo necessariamente, porque não existia mercado legalizado, então era mais coisa de talvez ativismo, talvez eu vou ser algum tipo de professor para influência. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia dedicar minha vida à planta. E aí, com o passar do tempo e tudo mais, né, que eu estava cultivando e né, curtindo essa ideia, sempre aprendendo mais, meio que de repente, na minha mente, tentando imaginar o que seria esse futuro, que eu acreditava muito na legalização. Eu sempre acreditava, tá daqui a alguns anos, tá bem perto, tá chegando. E, assim, acho que sorte minha que eu nasci, tipo, no ano que eu nasci, tudo aconteceu na época que eu estava, né, passando por isso, mas realmente, né, começou os processos de legalização e eu comecei a imaginar como é que vai ser esse mercado e o que vai me posicionar da melhor forma possível. E aí, de repente, disparou na minha cabeça. Bom, eu gosto desse lado de biologia, ciências, química, é uma coisa que eu sou bom, consigo fazer isso muito bem. Nunca fui estudioso, nunca fiz dever de casa, mas, assim, todas as provas, tirava 100, era muito bom de prova, ainda mais nos assuntos que eu gostava, porque eu conseguia simplesmente absorver aquela informação fácil. E aí, de repente, né, uma luz acendendo na cabeça, um dia, se realmente existir mercados legalizados, onde vai ter cultivo legalizado, vai ter que ter alguém que vai ter que entender bastante sobre as plantas e todos os, né,
os detalhes de cultivo para poder fazer as melhores plantas possíveis, né? Então, como é que é assim? O que eu vou fazer para ser o melhor cultivador que eu posso ser? Aí eu fui, né, procurar e encontrei faculdade de horticultura, de agronomia, e fui estudando essa área e realmente perseguindo uma direção que nem existia naquela época. Sorte minha é que, assim, no ano que eu fui me formar da faculdade, 2014, foi o mesmo ano que o primeiro estado legalizou de verdade aqui nos Estados Unidos. Foi Colorado, quando legalizou recreacional, o uso adulto. E aí realmente era tipo motivador, né? Agora eu estou vendo que realmente está rolando esse mercado, daqui a pouco está chegando. Naquele mesmo ano, a Flórida tinha para ser medicinal lá no Valto, mas não foi. Fiquei um pouco frustrado, não trabalhei direto na área de cannabis logo quando me formei, acabei trabalhando em outras coisas de agronomia e horticultura, mas sofri um acidente no trabalho, estava trabalhando em paisagismo, estava lá uma de produção e um pedaço de trator caiu na minha mão, quase perdi o dedo e teve que ir para o hospital, teste de drogas, positivo, fumava muito maconha. E o meu chefe, muito conservador, Flórida é um estado muito conservador, basicamente me deu uma opção, né? Ou você pode ficar aqui, a gente faz um teste de drogas todo mês, só para de fumar, que a gente continua. Aí eu falei, sorry, mas vou ter que pedir demissão, porque eu não quero isso, não. E, por acaso, sorte de novo na minha vida, meu irmão já estava planejando, ele tinha conseguido um trabalho em Los Angeles, lá na Califórnia. E na Califórnia também estava começando a rolar, né, os mercados tudo legalizado. Então pensei, bom, já não tenho trabalho aqui mais, não tinha filhos naquela época, eu tinha acabado de me casar, e então falei, bora mudar para Califórnia. E a gente, eu dividi o caminhão de mudança lá com meu irmão, e a gente dividiu o caminhão e a gente atravessou o país lá para mudar para Califórnia. E é isso, foi assim que eu comecei a realmente conseguir trabalhar dentro da indústria. Eu já estava plantando naquela época, né? Na faculdade eu passei o tempo inteiro plantando cannabis em casa.